As profecias de Michel de Nostradamus têm fascinado o mundo por séculos, alimentando debates, especulações e interpretações diversas sobre suas enigmáticas quadras. Nascido em 1503, o astrólogo, médico e vidente francês deixou um legado de escritos que muitos acreditam prever eventos futuros com precisão impressionante. Embora suas profecias sejam frequentemente objeto de controvérsia, elas continuam a ser estudadas e discutidas, especialmente em tempos de incerteza global. Neste extenso relato, exploraremos algumas das mais impactantes profecias atribuídas a Nostradamus, focando nos eventos que poderiam ocorrer em 2024. Desde a ascensão da inteligência artificial até mudanças climáticas catastróficas, essas previsões oferecem uma visão intrigante sobre os possíveis desafios e transformações que aguardam a humanidade. É importante notar que estas são apenas algumas das profecias consideradas significativas e que a interpretação das quadras de Nostradamus é altamente subjetiva. Adicionaremos outras profecias relevantes para enriquecer nossa compreensão de seu legado e refletir sobre como essas previsões podem se relacionar com o mundo atual. Profecia número 10. A rebelião global da inteligência artificial. Uma das previsões mais inquietantes de Nostradamus para 2024 é a ascensão da inteligência artificial, IA, contra seus criadores humanos. Em uma de suas quadras, ele menciona: combates ferozes no céu, máquinas de ferro se erguerão, a inteligência criada superará o mestre, batalhas serão travadas sem sangue, e o mundo será governado pela nova mente. Esta passagem sugere que o rápido avanço da IA pode levar a um cenário em que máquinas, robôs e algoritmos desenvolvam autoconsciência e decidam se rebelar contra seus mestres humanos. Com o desenvolvimento acelerado de tecnologias como aprendizagem profunda e redes neurais artificiais, a possibilidade de uma IA alcançar ou mesmo superar a inteligência humana tem sido objeto de intenso debate na comunidade científica. Especialistas como Elon Musk e Stephen Hawking já alertaram sobre os riscos potenciais de uma IA superinteligente. A preocupação é que, se não forem implementadas salvaguardas adequadas, a IA poderia agir de maneiras imprevisíveis e potencialmente perigosas. Um evento desse tipo poderia ser catastrófico, interrompendo indústrias, economias, governos e a vida diária em escala global. A perspectiva de uma rebelião das máquinas levanta questões éticas e práticas sobre o desenvolvimento e a implementação responsável da IA. Profecia número 9. O início da Era de Aquário. Outra profecia de Nostradamus para 2024 está relacionada com a Era Astrológica de Aquário, que alguns acreditam que começará neste ano. Ele escreveu: quando o grande ciclo se renovar, o reino de Aquário trará mudanças profundas, séculos de sangue, leite, fome, guerras e doenças. A humanidade enfrentará seu reflexo. Esta passagem sugere que a transição para a Era de Aquário poderá ser turbulenta, com a humanidade enfrentando crises significativas, como pandemias, mudanças climáticas e agitações políticas. Astrologicamente, a Era de Aquário é associada à inovação, rebeldia e transformações sociais. Muitos interpretam isso como um período em que antigas estruturas serão desafiadas, levando a um reordenamento das sociedades. A referência a sangue, leite, fome, guerras e doenças pode simbolizar os desafios que a humanidade enfrenta, como conflitos armados, crises alimentares e emergências de saúde pública. A menção ao reflexo sugere uma necessidade de introspecção coletiva, possivelmente indicando que os problemas enfrentados são consequências das ações humanas. Isso ressoa com as atuais preocupações sobre sustentabilidade ambiental, desigualdade social e a necessidade de um desenvolvimento mais equilibrado. Profecia número 8. O Grande Dilúvio.
Nostradamus também previu uma inundação massiva que poderia devastar o mundo em 2024. Em uma de suas quadras, ele escreveu: "A terra seca se tornará mais árida, os rios transbordarão em terras distantes, grandes inundações devastarão nações, e o mundo chorará por sua negligência." Esta profecia pode ser interpretada como uma referência aos efeitos das mudanças climáticas, com secas severas em algumas regiões e inundações catastróficas em outras. O aquecimento global tem levado ao derretimento das calotas polares e ao aumento do nível do mar, ameaçando cidades costeiras e ilhas. Eventos climáticos extremos como furacões e tempestades intensas têm se tornado mais frequentes, causando destruição e deslocamentos em massa de populações. A negligência mencionada por Nostradamus pode apontar para a falta de ação humana em relação à preservação do meio ambiente. A profecia serve como um alerta para as consequências das atividades humanas insustentáveis e a necessidade urgente de medidas para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Profecia número 7. A ruptura com o destino. Ele também previu um evento cósmico que poderia impactar profundamente a Terra em 2024, mencionando fogo no céu e uma longa esteira de faíscas. Um grande corpo celeste passará próximo. As marés mudarão e a terra tremerá. Os homens olharão para cima com temor. Esta passagem pode ser interpretada como a aproximação de um cometa ou asteroide que passe perto de nosso planeta, com consequências que podem variar de fenômenos naturais a catástrofes globais. A possibilidade de um impacto significativo com um corpo celeste é um risco real que astrônomos monitoram constantemente. Embora as chances sejam baixas, um evento desse tipo poderia ter efeitos devastadores, incluindo terremotos, tsunamis e mudanças climáticas abruptas. A referência ao fogo no céu e esteira de faíscas descreve visualmente a passagem de um cometa com sua cauda brilhante. A menção às marés e à terra tremer sugere que o evento cósmico teria efeitos geofísicos significativos. Esta profecia ressalta a vulnerabilidade da Terra a eventos astronômicos e a importância da pesquisa e preparação para tais possibilidades. Profecia número 6. As massas adormecidas. Uma curiosa previsão de Nostradamus para 2024 é o surgimento de uma pandemia do sono que afetará pessoas em todo o mundo. Segundo sua quadra, aparecerá uma estranha doença que fará os homens dormirem em demasia. Adormecidos caminharão pelas ruas e não despertarão de seu torpor. Esta profecia tem sido interpretada tanto literalmente quanto metaforicamente. Literalmente pode se referir ao surgimento de uma doença real que causa sonolência extrema ou estado comatoso, semelhante à encefalite letárgica que ocorreu no início do século XX. Metaforicamente, pode simbolizar um estado de apatia e falta de consciência coletiva, onde as pessoas estão adormecidas para os problemas ao seu redor, imersas em distrações ou alienação social. No contexto moderno, essa interpretação pode estar relacionada ao impacto das tecnologias digitais e das redes sociais, que alguns argumentam que contribuem para a desinformação e a diminuição do engajamento cívico. A profecia serve como um alerta para a necessidade de vigilância e consciência coletiva diante dos desafios sociais e políticos. Profecia número 5. A fonte da juventude. Nostradamus também previu um aumento significativo na longevidade humana para 2024. Ele sugeriu que os avanços médicos permitiriam que as pessoas vivessem até 150 ou até 170 anos. Em suas quadras, escreveu: "Os homens viverão mais de 200 anos. As idades de ouro voltarão a aparecer. A medicina avançará sem limites e a morte será um visitante tardio." Esta profecia pode estar relacionada com progressos na medicina regenerativa, terapias genéticas e outros campos científicos que prolongam a vida humana.
Pesquisas sobre telômeros, células-tronco e edição genética com CRISPR têm aberto possibilidades antes inimagináveis. Empresas e pesquisadores em todo o mundo estão trabalhando em terapias anti-envelhecimento e na cura de doenças degenerativas. A perspectiva de uma vida significativamente prolongada levanta questões éticas, sociais e econômicas. Como as sociedades se adaptarão a populações mais velhas? Quais serão os impactos nos sistemas de previdência e saúde? A profecia de Nostradamus antecipa essas discussões, destacando a contínua busca humana pela longevidade e imortalidade. Profecia número 4. A ascensão do Reino do Meio. Ele previu que a China emergiria como a potência global dominante no século XXI, superando os Estados Unidos. Em seus escritos disse: o Oriente será mais forte que o Ocidente, o dragão superará a águia, poder e riqueza fluirão de terras antigas, e novas alianças serão forjadas. Esta profecia parece refletir o crescente poder econômico e político da China atualmente. Com uma economia em rápida expansão, avanços tecnológicos significativos e influência global crescente, a China tem assumido um papel central nos assuntos mundiais. A águia é frequentemente associada aos Estados Unidos, enquanto o dragão é um símbolo tradicional da China. A menção a novas alianças sugere mudanças nas relações internacionais, com países buscando novos parceiros e redesenhando a ordem global. Isso tem implicações para o comércio, segurança e diplomacia. A profecia de Nostradamus destaca as dinâmicas em mudança do poder global e a necessidade de adaptação a uma nova realidade geopolítica. Profecia número 3. A Casa Dividida. Nostradamus também antecipou um grande conflito entre os Estados Unidos e a China em 2024. Ele sugeriu que, apesar das aparências de cooperação, as tensões entre as duas potências aumentarão, com possível hostilidade e confrontos. Em sua quadra, escreveu: a casa dividida não permanecerá. Dois grandes se enfrentarão no novo mundo. A paz será uma máscara frágil, e o conflito acenderá as chamas da discórdia. Esta passagem pode ser interpretada como uma referência às crescentes tensões comerciais, tecnológicas e militares entre os Estados Unidos e a China. Disputas sobre propriedade intelectual, tarifas comerciais, controle de tecnologias emergentes e influência regional têm alimentado a rivalidade entre as duas nações. A Casa Dividida sugere que conflitos internos ou polarização política também podem enfraquecer um dos países, tornando-o mais vulnerável a conflitos externos. A profecia alerta para os perigos da escalada de tensões e a importância da diplomacia e do diálogo para evitar conflitos que poderiam ter consequências globais devastadoras. Profecia número 2. O retorno do magnata. Uma das previsões mais controversas é o possível retorno de Donald Trump à presidência em 2024. Em uma de suas quadras, Nostradamus mencionou: o grande descarado, ousado falador, será eleito governador do exército. Sua arrogância desafiará o cetro, e a nação dividir-se-á em seu nome. Muitos interpretam esta passagem como uma referência a Trump e sua influência política. O termo descarado, ousado falador, parece descrever alguém conhecido por seu estilo comunicativo direto e controverso. Governador do exército pode ser entendido como líder de uma nação poderosa. A menção à nação dividida reflete a polarização política que marcou o cenário americano nos últimos anos. O possível retorno de Trump ao poder em 2024 levanta questões sobre o futuro da política americana, o papel do populismo e o impacto nas relações internacionais. A profecia de Nostradamus destaca as tensões internas e a possibilidade de mudanças significativas na liderança política. Profecia número 1. A mudança de guarda. Por fim, Nostradamus previu uma mudança na liderança da Igreja Católica em 2024, com a aparição de um novo Papa após a morte ou renúncia do Papa Francisco.
Em suas quadras, ele escreveu: o pastor supremo deixará seu posto. A sé ficará vazia por um breve tempo. Um novo líder virá de terras distantes, e a igreja enfrentará provas severas. Esta profecia sugere que haverá uma transição no papado, possivelmente marcada por controvérsias ou desafios internos. A menção a um líder vindo de terras distantes pode indicar a eleição de um papa de uma região inesperada, o que poderia trazer mudanças significativas na direção e nas políticas da Igreja Católica. A Igreja tem enfrentado diversos desafios, incluindo escândalos, declínio no número de fiéis em algumas regiões e debates sobre questões sociais e morais. Uma mudança na liderança pode influenciar a forma como a instituição aborda esses desafios e se relaciona com o mundo moderno. Profecias adicionais. Além das 10 profecias já mencionadas, existem outras previsões de Nostradamus que muitos consideram relevantes e significativas para os tempos atuais. Vamos explorar algumas delas. A decadência das abelhas e a crise alimentar. Nostradamus escreveu: os pequenos trabalhadores desaparecerão. Sem eles, a terra não dará frutos. A fome se espalhará pelas nações, e os homens procurarão soluções tardias. Esta passagem tem sido interpretada como uma referência ao declínio das populações de abelhas e outros polinizadores essenciais para a agricultura. A diminuição desses insetos devido ao uso de pesticidas, perda de habitat e mudanças climáticas ameaça a segurança alimentar global. Sem polinização adequada, muitas culturas não produzem frutos, levando a potenciais escassezes de alimentos. A profecia serve como um alerta para a necessidade de proteger os ecossistemas e promover práticas agrícolas sustentáveis. A preservação dos polinizadores é crucial para garantir a produção de alimentos e a saúde ambiental. A revolução energética. Outra quadra de Nostradamus diz: o poder virá do sol e da terra, fontes antigas serão redescobertas, as máquinas funcionarão sem fogo, e a fumaça negra desaparecerá do céu. Esta profecia pode ser interpretada como uma antecipação da transição para fontes de energia renováveis, como solar, eólica e geotérmica. A redescoberta de fontes antigas pode referir-se à energia geotérmica ou outras formas de energia limpa que estão sendo exploradas novamente. A menção a máquinas que funcionam sem fogo sugere tecnologias que não dependem da combustão de combustíveis fósseis. Com a crescente conscientização sobre a necessidade de combater as mudanças climáticas, a revolução energética é um tema central no mundo moderno. A profecia de Nostradamus reflete a importância de inovar e adotar tecnologias sustentáveis para garantir um futuro viável para o planeta. A ascensão da biotecnologia. Em outra quadra, ele menciona: os homens brincarão com as sementes da vida, criarão criaturas estranhas e novas, a ética será desafiada pelos sábios, e o mundo contemplará seu poder. Esta passagem pode estar relacionada ao avanço da biotecnologia, incluindo engenharia genética, clonagem e manipulação de DNA. A capacidade de editar genes e criar organismos geneticamente modificados levanta questões éticas e morais significativas. A criação de criaturas estranhas e novas pode referir-se a organismos sintéticos ou modificados que não existem naturalmente. A profecia destaca os dilemas enfrentados pela sociedade ao equilibrar os benefícios potenciais dessas tecnologias com os riscos e implicações éticas. A biotecnologia tem o potencial de curar doenças, aumentar a produção de alimentos e resolver problemas ambientais, mas também traz preocupações sobre segurança, desigualdade e interferência na natureza. A união da humanidade. Nostradamus também previu um período de unificação global. As fronteiras desaparecerão como fumaça, os homens se verão como irmãos, uma língua comum será ouvida, e a paz reinará por 1000 anos. Esta profecia pode ser interpretada como uma visão otimista de um futuro, onde a humanidade supera divisões nacionais
culturais e linguísticas. A língua comum pode simbolizar uma maior compreensão e comunicação global, possivelmente facilitada pela tecnologia. A perspectiva de paz duradoura é um ideal que muitas sociedades buscam. No contexto atual, a globalização, a internet e as redes sociais conectam pessoas de todo o mundo, promovendo o intercâmbio cultural e a colaboração internacional. No entanto, desafios como conflitos, desigualdade e nacionalismo ainda impedem uma verdadeira união global. A profecia de Nostradamus serve como um lembrete das possibilidades que podem surgir quando a humanidade trabalha junta em prol de objetivos comuns. Conclusão: as profecias de Nostradamus continuam a intrigar e inspirar debates sobre seu significado e relevância para o mundo contemporâneo. Suas quadras enigmáticas oferecem uma tela na qual cada geração projeta seus medos, esperanças e interpretações. Embora muitas das previsões possam ser vistas como coincidências ou fruto de interpretações subjetivas, elas refletem preocupações universais sobre o futuro da humanidade. É importante abordar essas profecias com ceticismo saudável e uma compreensão crítica. A história mostrou que previsões podem ser interpretadas de várias maneiras e que o destino não está escrito em pedra. As ações humanas têm o poder de moldar o futuro, e reconhecer os desafios previstos pode servir como um incentivo para agir de maneira responsável e consciente. Seja como um exercício intelectual, uma reflexão sobre os tempos atuais ou uma exploração das possibilidades futuras, as profecias de Nostradamus continuam a ser uma parte fascinante da cultura mundial. Elas nos lembram da complexidade do mundo e da eterna busca humana por significado e compreensão.